Muito bem, vamos começar então o nosso estudo número 1, que é sobre a criação. E a máxima, ou seja, o resumo desse estudo sobre criação é que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança para o louvor da sua glória. E quando nós falamos em criação de Deus, nós reconhecemos que tudo que existe tem um início. O mundo não existiu por sua vontade e pela minha vontade. Ele foi criado. Para haver criação é preciso existir um Criador. E desde os tempos mais antigos o ser humano tem pensado sobre a existência de Deus. Em todas as religiões, em todas as culturas. Os povos primitivos, ao prestarem atenção na natureza, eles reconhecem a existência de algo superior à sua existência. Porém, em sua observação, eles associaram esse algo superior à própria natureza, a lua, o sol, as estrelas. Elas passaram a ser adorados como deuses. E recentemente, ou há mais ou menos 2000 anos atrás, ainda na filosofia grega, também através da observação da vida, entendeu a existência de Deus, prestando atenção às seguintes questões, Nascimento, vida, morte, manhã, tarde, noite, estações do ano. Há um ciclo lógico e natural na vida. E tudo nesse mundo, se você perceber na sua vida, na sua existência, segue uma ordem lógica, racional, não podendo ser fruto do acaso. Se tudo tivesse início ao acaso, nós não haveria a mínima ordem. Mas pelo contrário, se há ordem, deve haver uma mente lógica, deve haver uma mente racional por detrás de tudo que existe. E nós entendemos essa realidade por trás. Vamos entender que existe um Criador. A Bíblia aponta para essa realidade quando nós lemos Gênesis capítulo 1, verso 1. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas o que significa isso? É que no princípio, na história de toda a criação, no espaço-tempo, já existia alguém antes e acima de tudo que conhecemos como universo. Então você vai perceber na sua apostila que há uma tirinha ali, Se Deus é o princípio de tudo que existe, então eu não sou o centro do universo. Deus é a pessoa mais importante de todo o mundo. Isso é muito importante compreender dentro da existência do Criador, porque há uma falácia, principalmente no meio cristão, evangélico, enfim, de que nós somos os protagonistas da criação. Não! O protagonista é o Criador, aquele que criou todas as coisas. E o apóstolo Paulo ele entendeu isso com a existência de Deus, que poderia ser compreendida através da observação, por exemplo, da natureza. Veja lá que Romanos 1:20 vai dizer que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e o seu poder eterno, a sua natureza, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. E isso nós conseguimos perceber que através da observação da criação entendemos que Deus existe. Porém, a Bíblia não fala apenas que Ele criou todas as coisas. Na palavra de Deus, nós aprendemos que tudo que Deus criou tinha uma finalidade, um propósito, uma razão de ser. E há uma frase que se repete em toda a narrativa no livro de Gênesis. E você vai ler os textos a seguir, dentro da sua apostila, do seu material, e você vai escrever ao lado deles qual é a frase que se repete em todos eles e o que fala da criação de Deus. Você vai ver lá em Gênesis 1:10, Gênesis 1:12, Gênesis 1:17 e 18, que a máxima desses textos, também em Gênesis 1:21, Gênesis 1:25, é que toda a criação é vista por Deus como algo que ficou bom. Há uma impressão, há um carimbo de Deus em toda a criação. O sol, nesse sentido, nasce para todos. Ou seja, toda a criação é vista por Deus como algo que ficou bom. E nesse sentido nós podemos entender que o sol nasce para todos, para as pessoas boas e as pessoas más. A chuva é derramada sobre todas as pessoas. Não existe uma chuva ungida, uma chuva menos ungida. Não, a chuva chove, isso é lógico, para os bons e para os maus. As árvores, com seus frutos, estão disponíveis a todas as pessoas, boas e más. Os rios, os mares são usados sem precisar pagar alguma coisa. E tudo isso é de graça, porque foi criado por Deus como presente ao ser humano. A criação fala dessa generosidade de Deus.
E nós vamos perceber que o homem e a mulher, eles foram criados por esse mesmo Deus generoso. Nós vamos ver lá em Gênesis 1:27 que o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. E para nós entendermos Deus, nós precisamos aprender a olhar as diferenças e tudo aquilo que completa um na vida do outro. No sentido, por exemplo, do homem e da mulher. Homem e mulher são imagem de Deus. E quando nós lemos Gênesis 1:31, você vai ler, tudo que Deus havia criado antes do ser humano era visto como bom. E depois Deus cria o ser humano. E ele afirma que viu tudo isso como muito bom. Isso nos chama muita atenção porque em Efésios 2:10 nós lemos que somos feitura e criação de Deus. E ser criação de Deus na língua grega significa ser um poema de Deus, ser uma obra artística de Deus. Não é ser uma máquina, mas é como se fosse uma obra de arte, como se fosse um vaso nas mãos do oleiro, como se fosse uma tela em branco diante de um pintor, como se fosse uma pedra rústica de mármore diante de um escultor. Veja que interessante, você já percebeu como as pessoas elas são diferentes? Não apenas na aparência, mas no jeitão de ser, na maneira de ser, na cor, nos trejeitos, na língua. Nós somos 8 bilhões de habitantes e cada um tem a sua particularidade. Cada um é cada um. E por mais evidente que isso seja, é importante sempre lembrar disso. Você e eu somos únicos e fomos criados por Deus com um propósito definido. E todo o ser humano foi criado com essa marca, com essa capacidade de carregar em si a imagem de Deus. Porque Deus é generoso e Deus compartilha os seus atributos, Deus compartilha o seu amor conosco. E nós podemos ver isso na criação. E nós somos criados para sermos generosos também. Mas sim, nem todos têm essa capacidade. Aliás, quase ninguém tem essa capacidade, porque nós já estou dando spoiler aí do nosso segundo encontro, porque muitos perderam essa capacidade de carregar a imagem de Deus em suas vidas. E nós vamos ver isso no próximo estudo, nós veremos como que essa imagem foi perdida. Então, vamos relembrar o nosso primeiro encontro sobre criação. Observe a criação, observe tudo que foi criado, observe você, observe a sua família, observe a natureza, observe esse mundo. Nós podemos perceber a existência de Deus. Deus existe antes e acima da criação. Deus criou do nada, a partir do nada. E Deus, ele é aquele que tudo que ele criou fez, como bom, tem uma impressão de Deus do que é bom. E o ser humano, você e eu, somos poemas de Deus para manifestar o amor e a graça dele a toda criatura. Então, nos vemos no nosso segundo encontro. Lembrando que Efésios 2:10 diz: somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. E com essa palavra de Efésios 2:10, nós encerramos esse estudo e nos vemos no estudo número 2. Vamos falar sobre separação. Até lá!